Este relato ocorreu comigo no domingo, dia 18/11 de 2018, quando estive na casa do meu amigo Alberto. Fui à casa deste amigo para fazer uma consulta espiritual. Bem, eu vou explicar melhor. Há 2 anos, eu me cuido espiritualmente com um senhor de nome Alfredo. Ele é pai de santo e já foi bruxo. Eu tenho mediunidade desde a infância e também por anos a fio carreguei um trabalho de feitiçaria que fizeram para destruir a minha vida. Bem, essa história eu contarei num outro momento, no relato de Edith que eu estou escrevendo. Este senhor tem me ajudado muito, inclusive desmanchando o que foi feito e atualmente me dando banho de ervas e às vezes fazendo consultas para mim. Este senhor, que hoje se tornou um amigo da minha confiança, é extremamente sério e só atende por indicação. A sua ajuda é passada de boca a boca. Então, neste dia, eu fui à casa do meu amigo Alberto, que também é amigo dele. E lá eu fiz a leitura dos búzios e cartas ciganas. Alfredo, após ler os búzios e as cartas, perguntou a mim e ao meu amigo Alberto se queríamos falar com a sua entidade, o Exu Marabô, e dissemos que sim. Ele então colocou uma capa preta com fundo vermelho de cetim, aquelas capas encontradas em casas de umbanda, acendeu uma vela branca, colocou no celular um ponto do Exu Marabô e começou a orar, e incorporou. Alfredo, incorporado com a entidade Exu Marabô, conversou comigo e me benzeu. E na hora que ele me benzeu, fechei os meus olhos, pois o mesmo estava fumando charuto e soltava fumaça forte no meu rosto, e aquilo ardia os meus olhos. Eu acabei por ficar de olhos fechados, e como sou muito curiosa, teve um momento que eu abri os olhos, e em cima da cabeça do Alfredo tinha um chapéu preto com uma pena vermelha. Eu fiquei olhando aquele chapéu, achando engraçado e até mesmo bonito. E depois ele conversou e benzeu o meu amigo Alberto. E enquanto ele benzia Alberto, eu estava ao lado olhando e achando muito bonito o chapéu preto com a pena vermelha sangue na cabeça de Alfredo. Após as consultas, o seu Marabô se despediu de nós e Alfredo desincorporou. Aí entra o sobrenatural. Quando Alfredo desincorporou o Exu, o chapéu não estava mais na cabeça dele, estava apenas com a capa preta. Na hora, eu perguntei a ele onde ele tinha colocado o chapéu. E o mesmo, estranhando a minha pergunta, perguntou: que chapéu? Eu contei a ele e ele me disse que em momento algum estava com o chapéu na cabeça e que tinha colocado apenas a capa para incorporar o Exu. Perguntei ao meu amigo Alberto se ele também havia visto o chapéu preto com penas vermelhas na cabeça de Alfredo, enquanto mesmo estava incorporado. E para minha surpresa, Alberto disse que não havia chapéu nenhum na cabeça de Alfredo. Conclusão: apenas eu vi aquele chapéu preto de pena vermelha na cabeça de Alfredo. E logo mesmo me explicou que o chapéu que eu vi era um chapéu materializado, plasmado na cabeça dele, e que algumas pessoas, quando vão falar com o seu Exu Marabô, viam aquele chapéu em sua cabeça. Eu concordo que esse relato não é muito assustador, mas é uma forte evidência da existência e influência da espiritualidade no nosso mundo material. Obrigada por ler o meu relato. Boa noite, me chamo Carlos e contarei o relato que aconteceu comigo no ano de 2005. Nesta época eu tinha 13 anos de idade e esse fato aconteceu na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Bem, vamos lá.
Eu morava numa casa que ainda estava em construção e tinha apenas a sala, que era o local onde nós dormíamos, e tinha um quarto, porém ainda não estava acabado. E o resto da casa era o quintal. O meu pai trabalhava à noite e durante o dia ele trabalhava na construção para terminar a casa. Bem, certa noite eu aproveitava e brincava até um pouco mais tarde. Era aproximadamente umas 22 horas quando resolvi entrar. A minha mãe já foi mandando que eu fosse tomar banho. Eu falei que já estava indo, mas mesmo assim eu comecei a demorar. E depois dela ter falado umas 4 ou 5 vezes, ela pegou o cinto e falou novamente para que eu fosse. Bem, eu abaixei a cabeça e fui. Porém, eu ia falando palavrões e resmungando baixinho. Eu fechei a porta e fui para o quintal. E quando cheguei do lado da porta do quarto, ao fundo do quintal, eu vi um cachorro preto, aparentemente normal. Bem, nós não criávamos cachorro nenhum. E por um segundo eu pensei como que aquele cachorro havia entrado aqui em casa. Senti o meu corpo paralisado. Então olhei para o cachorro novamente e perante a Deus, eu vi ele indo para trás de uma parede e só a sombra dele havia ficado ali no chão em forma de um círculo. Então aquela sombra veio arrastando pelo chão e entrou no quarto próximo onde eu estava. Então a sombra parou e dela foi subindo do chão um homem todo de preto, com uma capa preta, chapéu preto e olhos vermelhos como fogo. E media aproximadamente uns 2,5 metros de altura. E eu, ao ver aquela criatura horrível, eu dei um grito e saí correndo para onde a minha mãe estava. Tranquei as portas apavorado e com muito medo. Contei tudo para minha mãe, o que eu havia presenciado ali no quintal escuro de casa. E a minha mãe também ficou com muito medo. Aquele cômodo ficava muito escuro quando se apagavam as luzes e não tínhamos vela e nem abajur. Bem, passaram-se algumas horas e eu já estava deitado na rede dormindo quando senti alguém batendo na minha rede. Eu abri os olhos e senti aquilo novamente. Bem, pensei que fosse a minha mãe, porque a cama dela ficava bem ao lado da minha rede. Mas quando abri a minha rede para ver se eu via algo em meio àquela escuridão, foi aí que o medo tomou conta de mim, pois eu vi aqueles 2 olhos enormes e vermelhos como fogo, e o meu coração quase parou no peito. Eu fechei a rede e fiquei ali chorando baixinho. Tentei chamar a minha mãe, mas ela não ouviu. Então, eu senti como se fossem 2 braços me agarrando na rede e me subindo até o teto. Eu não tive forças para gritar e acabei desmaiando de tanto medo. Pela manhã, eu contei para os meus pais o que passei naquela noite. Porém, a minha mãe não acreditou muito. Fael, este é o meu relato e é verídico. Se vão acreditar ou não, eu não sei, mas fica ao seu critério. Boa noite.